Aqui, ó, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. E é extensivo para as irmãs. Aleluia. É extensivo para todos que têm valor. O Senhor é contigo. Aleluia. Mas o tema que Deus colocou, e quero que os irmãos reflitam comigo: reparando o altar para o Senhor. Reparando o altar para o Senhor. Eu creio, e a igreja também, aleluia, através de tudo que foi dito aqui, aleluia, sabe que foi por causa da restauração do altar que veio a vitória para Gideão e os 300. Foi por causa da restauração do altar. E é interessante que toda a mensagem aqui de Gideão, ela é uma mensagem que é para ministério, que é para a igreja, é para liderança, é para liderados, é para uma restauração completa de todos, partindo do princípio que o líder tem que ser restaurado primeiro. E nós vemos que o porquê da restauração: restaura-se um aparelho é porque ele escangalhou, repara-se alguma coisa porque se escangalhou. E Israel, como nação eleita, escolhida por Deus, para poder, aleluia, levar para outras nações, aleluia, verdadeira e preciosa palavra, ensinamento, os mandamentos, em certos períodos fracassaram. E quando fracassaram, quando eles olharam, aleluia, na direção errada, diz no versículo 1 do capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando fazemos algo que é mal aos olhos do Senhor, dali começa grandes fracassos. É interessante que na nossa vida, eu creio assim que mais de 90% dos nossos problemas é causado por falta de vigilância. Muitas vezes se endividamos porque compramos além do que podemos pagar. Aleluia, às vezes até uma enfermidade que a pessoa pega é porque não vigiou com os cuidados que deveria. Algumas vezes é provação, como aconteceu com Jó. Jó não tinha feito nada de errado, mas Deus escolheu tratar com Jó para servir de testemunho. Mas a maioria das vezes acontece por falta da vigilância. E o povo de Israel declinava sempre quando eles se afastavam do Deus vivo de Israel. E nós vemos então que por causa deles se afastarem da presença do Senhor, eles que eram dono da terra, passaram a ser escravizados, aleluia, por outras nações. Alguns momentos foi pelos filisteus. Aqui nesse texto é pelos midianitas. E quem são os midianitas? Vem de Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão, Quetura. Aleluia. Aí nasceu Midian, é parente, aleluia, de Israel. Olha como é que é a coisa. Às vezes os inimigos são da nossa própria casa. E os maiores inimigos não é nem meu filho, nem minha nora, e nem um parente, mas é os inimigos que estão dentro da minha casa, dentro de mim, que é o meu eu, o meu orgulho, que precisa, aleluia, ser reparado, para que Deus venha me abençoar. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser restaurado. E esta mensagem, ela nos confronta com isso. Porque não seremos bem-sucedidos se não consertarmos e repararmos o altar. Aleluia! E nós vemos que o que aconteceu por causa do afastamento, eles empobreceram. O que eles plantavam, o inimigo levava. Aleluia! Quando as pessoas vivem assim, aleluia, o que ganha tem que pagar aquele que pegou emprestado, às vezes até um agiota, às vezes é um banco, às vezes é várias dívidas, e ele fica perguntando o que aconteceu? O que aconteceu? Mas muitas das vezes ele deixou já de ser dizimista há muito tempo, ele deixou de ser ofertante há muito tempo, e Malaquias diz que Deus só vai cortar o gafanhoto se a gente for fiel.
Mas acontece que muitas das vezes isso é pesado demais. Eu ganho salário mínimo, eu dou ali, aleluia, minha contribuição. Mas quando vem de uma casa, o negócio passa de 5, 3, 4, 10 mil, aí fala assim, meu Deus, dá 10 mil? Não. Aí ganhou 100. E para ser abençoado, nós temos que ser fiel em tudo. E muitas vezes as coisas estão dando errado porque há uma infidelidade. E aqui com o povo de Deus, a infidelidade era a idolatria. Eles tinham colocado no lugar aonde haveria que ter dado ao Senhor adoração, colocaram Baal, colocaram outros ídolos. E nós vemos que no texto, já foi ensinado aqui no estudo bíblico, através, aleluia, da desobediência, tudo que eles tinham, o inimigo colhia e levava o melhor. E aí Deus contempla um jovem, acredito sim que ele era um jovem Gideão. Deus contempla Gideão e diz para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Por causa de que Deus falou isso com ele? E por causa de que ele poderá falar comigo e você? Poderá achar em nós valor? Vai depender da minha e da sua atitude. A atitude mostra para Deus se nós temos algum valor ou não. Quando nós não estamos mais satisfeitos, aleluia, com aquelas coisas erradas, e dizemos, Senhor, arranca isso de mim. Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser uma bênção. O Senhor olha e vê a atitude, ele fala, ele não tem força, mas eu vou lá e vou ajudar. E Deus precisava de um líder para poder despertar e para trazer o conserto para Israel. E não tinha ninguém. Como foi dito no estudo aqui da palavra, eles estavam escondidos em covas, eles estavam escondidos em caverna. Toda pessoa que está em pecado se esconde, assim como, aleluia, Adão se escondeu quando estava em pecado, aleluia. Mas quem, aleluia, quer enfrentar, aleluia, ele fala, Senhor, me dá uma tática, me dá uma estratégia. E Gideão usou de uma estratégia, ele não se conformou, ele não se isolou, mas ele falou, eu vou lutar para prevalecer. Aleluia. Ele não conseguiria prevalecer sem o Senhor. E aí dá, aleluia, início a visita do anjo a Gideão. Esse anjo aqui é Jesus Cristo, porque é um anjo com letra maiúscula. O anjo se apresenta a Jesus Cristo. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus sempre existiu, existirá. Ele é eterno. Como homem ele nasceu aqui, mas como Deus sempre deu, sempre deu, sempre deu. E no Velho Testamento ele se apresenta, ele vai visitar, aleluia, um homem, um jovem valoroso. Quando a gente lê a palavra valoroso, o que a gente pensa? Já está aprovado, né? Um homem valoroso já está aprovado. Erramos se pensarmos isso. Valor, aqui nesse contexto de Gideão, era dom, atitude. Mas ele precisava se consertar. Às vezes eu chego aqui sem fazer uma boa apresentação, sem realizar um culto, aleluia, dou oportunidade, tem desenvoltura. Aí a pessoa fala, ô, pastor Eduardo, ele falou. Aleluia. Mas não quer dizer que está puro. Não quer dizer que o altar está consertado. Ele tinha valor, mas precisava de conserto. E Deus está falando comigo e com você. Como está o meu altar? Como está a minha vida no secreto com Deus? Você vê que na conversa que Gideão tem com Deus, ele troca e Deus mesmo assim não puxa a orelha dele. Olha o que Deus fala para o próprio Jesus falando para Gideão. E o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o que ele responde, irmãos. Quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo, a resposta não é correta. Ouviu? Davi, quando ele estava em pecado, Natan, o profeta Natan foi lá visitar Davi, e Davi não reconhecia o seu erro.
É igual crente que está desviado. Você fala, ele fica, não, isso tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver não. Mas a palavra de Deus vai entrando e vai mostrando que tem a ver, que precisa ser sal da terra, que eu preciso ser a luz do mundo, que precisa mudar, e a palavra entra e transforma. Oh, glória! Olha o que Gideão fala, ele respondeu, ai, Senhor meu, olha só, o Senhor falou que era com todos ou era com ele? O que ele responde? Se o Senhor é conosco, Deus não falou nada que era como eu estou, porque só que estava tendo atitude bonita era ele. Tá? Olha que ele responde. Olha que ele responde. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Mas Deus não estava com os outros, porque os outros estavam escondidos em prova. Deus estava vendo a atitude dele, falando, esse aí serve para me lapidar e fazer ser um líder, para restaurar o culto, para trazer, aleluia, o Cordeiro, que é Jesus Cristo, para voltar, sacrificar, e através da cruz que representa ali, tudo purifica. Se não tiver o Cordeiro, se não tiver o sacrifício de Jesus, nada endireita, nada fica no prumo. E ele precisava de um para trazer o verdadeiro sacrifício para o altar. E ele responde assim, e aí ele fala assim, olha só, quando o crente está um pouco desligado do Senhor, ele não lembra de certas coisas. Só alguma coisa que se lembra, irmão. Irmãos, você esquece dos milagres que Deus fez na tua vida? Não. Eu estava conversando com os meninos que estão fazendo uma benfeitoria de uma praça do lado da minha casa, e eu contei para eles em rápidos momentos dos grandes milagres que Deus fez na minha vida. Falei, Jesus, eu fui desenganar dos médicos, fiquei, eu estou em Pedro 4 meses, e Jesus me deu vida. Aleluia! Eu falei, eu não tinha casa, não tinha carro, Deus usou um moço que o pessoal disse que era isso, mas eu falei que era de Deus, e Deus me deu carro, casa, Deus me deu, Deus fez milagre na minha vida. E aqui Gideão está falando dos milagres. E vamos parar para analisar o texto, quando ele fala dos milagres, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha só, mas Gideão lhe respondeu, ai de mim, Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele lembrava da saída do Egito, porque o papai tinha contado, mas ele esqueceu, ou se o pai também não contou, é que tinha ordenança. Havia ordenança, irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala sobre a ordenança. Em Êxodo capítulo 20, então falou Deus a todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. É o que ele está repetindo lá. Esse texto lido em ele, os pais dele ensinou ele. Mas vamos continuar lendo aqui para ver se ele cita na conversa com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. E ele fala só um texto que Deus fez maravilha. E por que isso tudo nos sobreveio? Ele não viu que o pai dele tinha Baal? Todas as vezes a gente está. Mas será que a gente não está com Baal? O Baal não é um ídolo às vezes, que tem uma parede pendurada. Lembramos da maravilha do Senhor, mas lembramos da ordenança dele. Não terás outro Deus. Ele poderia dizer assim, Senhor, eu não estou crucificando ele não, porque nós somos iguais e precisamos do Senhor. Mas ele não falou assim. O Senhor fez maravilha e nos ordenou a guardar o Senhor como único Deus. Mas essa parte, a nova geração tem se esquecido. A nova geração tem se esquecido que tem bênção, mas tem obrigações. Irmão? Tem deveres.